Precatórios do Fundef. Eumano anuncia nesta sexta-feira a data do pagamento da segunda parcela. Mais de 50 mil profissionais têm direito ao pagamento. A informação com Carlos Alberto. O governador Eumano de Freitas deve anunciar nesta sexta-feira a data que os professores da rede estadual deverão receber a segunda parcela do precatório do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Em Brasília, o chefe do Executivo Estadual confirmou a data do anúncio. A comissão, formada pela Secretaria da Educação e o Sindicato APEOC, se reuniram nesta quinta-feira. O sindicato cobra celeridade para que o pagamento seja feito em folha suplementar ou na folha de julho, que cairia junto do salário, como aconteceu na primeira parcela. O grupo pede ainda agilidade no processo de pagamento dos herdeiros. O sistema para consulta está disponível junto com a lista de professores beneficiados. Tem direito ao pagamento os 50.248 professores que estavam em atividade na rede estadual de educação no Ceará entre 1º de agosto de 1998 e 31 de dezembro de 2006. No começo de julho, a Secretaria da Educação do Ceará divulgou o cronograma da segunda parcela. Ainda não foi confirmada a data do pagamento. Segundo o governador Eumano de Freitas, a data do depósito ainda será divulgada. O valor que cada professor receberá do abono do precatório do Fundef é calculado com base no valor total repassado para o Estado, com a quantidade de professores beneficiados e é proporcional ao salário recebido pelos profissionais no período de agosto de 1998 a dezembro de 2006, o que leva em conta a jornada de trabalho de cada um. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Bom, a boa notícia é que o governador Eumano de Freitas promete divulgar a data de pagamento, dessa segunda parcela dos precatórios hoje, sexta-feira. Então, vamos aguardar esse anúncio, esse pronunciamento, que deverá ser feito, inclusive, anunciado pelas redes sociais. O lado bom é que os professores, esses que estão aí nesse grupo de beneficiários dos precatórios do Fundef, vão ter a perspectiva já de, além de fazer a consulta, que já está sendo feita, vão saber agora a questão de quando começa efetivamente a cair o dinheiro em conta. O outro aspecto que a gente até já comentou aqui, Marcos, é que tem agora essa decisão da Justiça, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que os professores beneficiados com esses recursos dos precatórios do Fundef, eles terão que reservar uma parte para pagar os honorários advocatícios. É isso mesmo. Os professores vinham questionando, entraram inclusive na justiça para não pagar esses honorários. No entanto, há um entendimento da justiça na primeira instância que diz o seguinte: é lei, é legal e os advogados têm direito, que patrocinaram as ações, tem direito a receber esses honorários. Então, isso é bom a gente sempre falar, porque de algum modo é o seguinte: como na primeira parcela ninguém reservou esse dinheiro, esse espaço para pagar os honorários, porque inclusive estavam suspensos pela justiça e agora está liberado, em algum momento isso vai ter que ser pago. Então, quando tiver esse momento, e agora, por exemplo, já tem essa autorização, então é sempre bom fazer essa reserva e não gastar todo esse dinheiro, porque aí depois vai ter problema para pagar, com certeza, os honorários advocatícios, Marcos. Mas eu quero conversar também sobre transposição. A gente tem alguma informação sobre isso aí, Marcos? Claro que sim, jornalista Beto Almeida. O Ceará volta a receber água do Rio São Francisco após acionamento de novo sistema de bombeamento em Pernambuco. Quem tem informação é a Raquel Tavares. A vice-governadora Jade Romero participou de uma visita nesta quinta-feira ao Núcleo de Controle Operacional da Integração do São Francisco, em Salgueiro, no Pernambuco. Na ocasião, foi realizada a liberação de água da estrutura proveniente do Rio São Francisco até a barragem de Jati, no Ceará, e posteriormente ao cinturão de águas. Responsável por abastecer os estados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte com as águas do São Francisco, o núcleo de controle volta a bombear a água para os cearenses após a paralisação em novembro de 2022 por conta de serviços de manutenção no conjunto de bombas da estação de bombeamento EBI-3. A barragem de Jati possui estrutura com capacidade de acumular até 28 milhões de metros cúbicos de água. Com o bombeamento das águas do São Francisco para o Ceará,
garante-se o aumento na segurança hídrica do estado, visto que será uma fonte disponível para eventuais crises, além de ajudar nos usos de recursos hídricos para múltiplos usos. Quando necessário, as águas do projeto de integração do Rio São Francisco irão percorrer os 53 quilômetros do trecho emergencial do Cinturão das Águas até o Riacho Seco, no município de Missão Velha. Depois, fluirá para o Rio Salgado e Rio Jaguaribe, até finalmente alcançar o Açude Castanhão. Esse trajeto é de 350 quilômetros. Uma vez chegada ao Castanhão, a transferência para a região metropolitana de Fortaleza será efetuada pelo Eixão das Águas. No Ceará, as águas do Velho Chico garantem uma maior segurança hídrica tanto para a região do Cariri quanto para a região metropolitana de Fortaleza. Com informações do Ceará Agora, Raquel Tavares. Importante essas informações dadas pela Raquel Tavares, Marcos e ouvintes, porque a questão da transposição de águas do Rio São Francisco aqui para o eixo norte, que são aqui a água que vem do São Francisco aqui para Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, essa água, como disse a Raquel, já estava aí interrompido o fornecimento desde novembro do ano passado, por conta de problema no bombeamento, porque para ela fazer essa água chegar, as bombas têm que acionar a água, porque ela pega de uma região muito baixa, leva para uma estação elevatória e a partir daí é que, por pressão, essas águas chegam até o nosso estado do Ceará. Bom, como isso estava com problema desde novembro do ano passado, surgiram inclusive muitas denúncias, muitas reclamações, inclusive fake news. No começo desse ano, por exemplo, surgiu a informação de que os canais, no caso daqui do eixo norte do São Francisco, estavam parados porque havia sido desligado por uma determinação do agora presidente Lula. É claro que isso não procedeu. O canal do São Francisco, ele sim, ainda tem muitos embates, muitas dúvidas, mas ele simplesmente não parou porque foi uma decisão do governo federal. Parou porque precisava de manutenção. E essa manutenção vai ser uma constante. Como também é uma preocupação ainda a se decidir o que fazer, por exemplo, com o custo da energia elétrica para fazer o bombeamento e fazer com que essas águas cheguem a todos os estados. Esse sim, é um problema que ainda não foi resolvido e que precisa ser resolvido. Mas por enquanto, emergencialmente, a gente tem uma boa notícia, é de que os canais, pelo menos o bombeamento, já estão garantidos aqui para o estado do Ceará. E um detalhe importante, viu, Marcos? Que esse bombeamento, ele tem que ser feito durante o período da quadra invernosa. É quando os rios, os leitos do rio estão úmidos. Porque você imagina o que é você transportar uma água dessa lá de Pernambuco aqui para o Ceará, até chegar no Castanhão, em leitos de rio seco. Imagina o consumo de água que isso iria ter até que o leito desses rios estivesse úmidos. Então, por isso que é necessário que esse funcionamento ocorra num período, se não durante o período da estação chuvosa, mas logo depois da estação chuvosa. Como nós tivemos um bom inverno e os leitos dos nossos rios ainda estão bem abastecidos, então ainda assim é um bom momento para isso. Marcos, eu já vi aqui que o horário estourou, mas eu quero voltar, porque ainda tem mais algumas informações para a gente comentar.